Olá, muito bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E eu começo essa edição atualizando as informações de Brasília. Olha só, as polícias militar e também civil, além do Exército, realizaram nesta manhã, uma operação para desmontar os acampamentos dos manifestantes em Brasília. A ação acontece após a decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que deu 24 horas para as autoridades acabarem com as aglomerações. A Polícia Militar do Distrito Federal e o Exército começaram nesta manhã a desmontar o acampamento de manifestantes em frente ao quartel-general em Brasília. A ação aconteceu após a determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que deu um prazo de 24 horas para as autoridades desmobilizarem as aglomerações. A decisão foi tomada após os ataques às sedes dos três poderes no domingo. O interventor federal no Distrito Federal, Ricardo Capelli, afirmou que os autores da destruição dos prédios públicos vão continuar sendo identificados e punidos. Ele ainda anunciou novas ações para evitar a continuidade de concentrações que funcionem contra o Estado Democrático de Direito. A entrada de carros no QG do Exército foi proibida nesta manhã, mas pedestres ainda circulavam livremente. Uma barreira de agentes de segurança acompanhava a movimentação com um forte policiamento no local. Após o reforço, os manifestantes começaram a deixar o local. Os manifestantes que estavam reunidos nos acampamentos antes dos atos começaram a ser retirados do local em cerca de 40 ônibus. A expectativa é de que o grupo passe por uma triagem na Superintendência da Polícia Federal, no Distrito Federal. E a nossa repórter, a Jaqueline Fonseca, está acompanhando toda a movimentação em Brasília nesta segunda-feira, um dia após os atos de vandalismo. E traz agora mais informações. Estou aqui no Senado Federal e hoje é dia de limpeza, dia de catar os cacos aqui em Brasília. Invasores entraram aqui ontem no Senado Federal, destruíram tudo, quebraram vidraças e, como vocês podem ver, muito estrago. Essa imagem que vocês estão vendo agora é da entrada da sala do presidente do Senado Federal, do senador Rodrigo Pacheco, muitos cacos de vidro pelo chão. A gente acompanha ali a imagem do raio-x, essa parte de segurança, tudo revirado. E assim, essa imagem representa o Senado Federal como um todo, assim como a Câmara dos Deputados, que também foi invadida e teve o Salão Verde alagado depois de um princípio de incêndio. Ali na Câmara dos Deputados, eu destaco que há uma galeria de presentes de autoridades que visitaram o Brasil, obras de arte, cerâmicas, enfim, tudo isso foi vandalizado, quebrado, roubado, ainda não se sabe onde estão esses itens. Os trabalhadores do Senado Federal estão fazendo a limpeza, estão catando cacos, estão assim, chateados com o trabalho que não precisaria ser feito. Ali embaixo, no Salão Negro, a gente pode ver, eu vou pedir para o Micael mostrar aqui para a gente, Micael Rodrigues, que me acompanha, os trabalhadores do Senado lavando, juntando a água que foi acionada no sistema de incêndio depois do princípio de incêndio que teve por aqui. E assim como no Senado Federal, os invasores entraram também no STF e no Palácio do Planalto. No Palácio do Planalto houve muita quebradeira, todos os vidros foram quebrados, obras de arte foram rasgadas, destruídas, roubadas, e esse é o clima aqui em Brasília. Hoje pela manhã teve uma reunião entre os presidentes dos três poderes, o presidente Lula, a ministra Rosa Weber, presidente do STF, o presidente do Senado em exercício, o senador Veneziano Vital do Rego, e o presidente da Câmara. Eles emitiram uma nota em defesa à democracia. Essa nota, eles conclamam a sociedade a manter a serenidade em defesa da paz, da democracia e da pátria. Dizem ainda que o país precisa de normalidade, respeito e trabalho para o progresso e justiça social da nação. A gente continua acompanhando esse trabalho aqui em Brasília. Todas as informações
completas sobre o dia de ontem e de hoje você acompanha no Jornal das 22. Olha, e ainda sobre esse assunto, o Senado já tem a quantidade de assinaturas necessárias para instaurar uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para investigar os atos antidemocráticos. O requerimento foi protocolado pela senadora Soraya Tronic, do União Brasil. Os manifestantes invadiram e destruíram o Palácio do Planalto, como a gente acabou de ver, e o Congresso Nacional e também o Supremo Tribunal Federal. Enfim, os prédios que compõem a Praça dos Três Poderes. Segundo a senadora, a CPI é urgente para investigar os envolvidos. E agora cabe ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, instalar ou não a possível comissão. E agora a gente fala da repercussão desse caso. Após o ataque, diversos líderes mundiais se manifestaram condenando as invasões e declarando apoio ao governo brasileiro. O presidente americano Joe Biden qualificou como ultrajante a invasão e o vandalismo da sede dos Três Poderes em Brasília. Em sua conta no Twitter, Biden condenou o ataque e disse que as instituições democráticas do país têm todo o seu apoio. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, também condenou os atos ocorridos em Brasília. O presidente mexicano Manuel López Obrador reprovou o ataque às instituições brasileiras e manifestou apoio ao país. O presidente do Uruguai, Lecal Pou, e do Equador, Guilherme Lasso, também se posicionaram contra o ataque. Já o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, também se manifestou contra o ataque e pediu para que os países da América do Sul demonstrem firmeza e união contra as reações antidemocráticas. Na Europa, o presidente da França, Emmanuel Macron, pediu respeito às instituições brasileiras e também declarou seu apoio a Lula. O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, também reprovou a invasão e pediu o retorno imediato à normalidade democrática. O presidente do Conselho Europeu, o belga Charles Michel, expressou absoluta condenação e declarou total apoio ao presidente Lula, destacando que o petista foi democraticamente eleito por milhões de brasileiros. E olha só, informação importante de utilidade pública. É que termina hoje o prazo para justificar o não comparecimento às urnas no segundo turno das eleições de 2022. O voto é obrigatório para cidadãos natos ou naturalizados brasileiros, alfabetizados que tenham entre 18 e 70 anos. O repórter Leonardo Félix traz mais informações. Se a justificativa não for feita, será necessário o pagamento de multa. E se a situação com a Justiça Eleitoral não for regularizada, algumas punições são possíveis, como a impossibilidade de emissão de passaportes, a renovação de matrícula em instituições públicas de ensino superior, além de contrair empréstimos em bancos públicos. A taxa pode variar de 3% a 10% do valor de R$ 35,13 por turno não justificado. O Tribunal Superior Eleitoral explica que o processo pode ser feito online, pelo site da Corte, na seção de autoatendimento ao eleitor. No site do TSE, basta escolher a opção Justificativa Eleitoral e, na aba Justificativa Pós-Eleição, informar os dados solicitados. Na seção Autoatendimento do eleitor também é possível verificar se há alguma pendência com a Justiça Eleitoral. Se houver, é possível emitir o boleto da multa para fazer a regularização. Outra opção é utilizar o aplicativo e-Título, que está disponível nas plataformas digitais. O formulário também pode ser preenchido presencialmente nos cartórios eleitorais. Ao justificar a ausência, é preciso apresentar a documentação que comprove a impossibilidade de comparecimento. Após o preenchimento de um formulário, o pagamento pode ser por boleto no Banco do Brasil, Pix ou cartão de crédito. Fique atento, quem não votou por 3 turnos seguidos, não justificou sua ausência e não quitou a multa, terá o seu título de eleitor cancelado. De São Paulo, Leonardo Félix. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!